Imagine só, um dia repleto de acontecimentos que sacodem o mundo. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas realizaram o lançamento de um míssil balístico intercontinental, o Minuteman III, sem ogiva nuclear, mas com um objetivo claro: testar a precisão, a confiabilidade e a prontidão desse sistema estratégico. Não foi um simples teste, mas uma demonstração de força e tecnologia, uma prova de que a máquina de guerra americana está afiada. A trajetória da ogiva fictícia cobriu quase 6.800 quilômetros até atingir seu alvo nos atóis das Ilhas Marshall, no Pacífico. E não pense que isso é coisa recente. O Minuteman III está em operação desde os anos 70 e continua sendo a espinha dorsal do arsenal nuclear dos Estados Unidos, capaz de percorrer mais de 12.000 quilômetros com ogivas nucleares. Modernizado constantemente, ele é um símbolo do poderio militar americano. Mas Moscou não ficou parada. Assim que soube do teste, o ministro da Defesa russo, Andrei Belozov, não perdeu tempo e sugeriu ao presidente Vladimir Putin que a Rússia iniciasse imediatamente os preparativos para novos testes nucleares em larga escala. Segundo ele, a justificativa é clara: os Estados Unidos estariam desenvolvendo um novo míssil intercontinental com alcance de 13.000 quilômetros, e a Rússia não pode ficar para trás. Putin, então, ordenou que os órgãos de segurança e defesa do país se mobilizassem para analisar a situação, avaliar os riscos e apresentar propostas concretas sobre como conduzir esses testes. O polígono de Novaya Zemlya, no Ártico, já está de prontidão para receber os experimentos, caso a decisão seja tomada. A tensão entre as potências nucleares nunca esteve tão evidente. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Nova York elegeu seu primeiro prefeito muçulmano, Eric Adams. A vitória do democrata, que assume um cargo historicamente dominado por figuras brancas, dividiu opiniões. Alguns nova-iorquinos enxergam nessa mudança uma esperança para questões urgentes, como o acesso à moradia e a melhoria dos serviços públicos. Outros, porém, olham com desconfiança, temendo que a cidade repita erros de outras metrópoles ou que a polarização política piore ainda mais. "Não quero ver tropas federais nas ruas", desabafou um morador, ecoando o receio de muitos. Isso é só mais uma manobra de distração, como tudo que Trump faz. E por falar em Trump, o ex-presidente não deixou barato. Em um café da manhã com senadores republicanos, ele culpou a paralisação do governo federal pelo fracasso do partido nas eleições de meio de mandato. "Faz um ano que tínhamos uma vitória linda, e ontem à noite? Nada disso se repetiu", desabafou, irritado. Para ele, a interrupção dos serviços públicos foi o grande vilão, afastando eleitores e minando a confiança no partido. Enquanto isso, os democratas comemoram a ascensão de Adams, mas sabem que o caminho não será fácil. O novo prefeito prometeu congelar aluguéis, expandir creches públicas e melhorar o transporte. Mas críticos já questionam se ele terá força política e recursos para cumprir suas promessas. Afinal, Nova York é uma cidade complexa, e Trump não hesitará em usar seu poder para dificultar as coisas. Mas as notícias não param por aí. Uma tragédia aérea chocou o estado de Kentucky com imagens aterradoras capturadas por celulares mostrando os últimos momentos antes do impacto. E para completar, Angelina Jolie fez uma visita surpresa à Ucrânia, reacendendo o debate sobre a guerra e a solidariedade internacional. Cada um desses eventos, à sua maneira, mostra como o mundo está em constante movimento, e como as decisões de hoje podem moldar o amanhã. A pressão sobre os sistemas de controle de tráfego aéreo só aumenta, e a urgência de uma solução não pode esperar. Cada minuto de paralisia governamental é um risco a mais para a economia, para a segurança e para as vidas que dependem de um sistema que funcione. E enquanto o mundo debate essas falhas estruturais, uma nova tragédia nos lembra do preço da negligência. Um avião cargueiro da UPS caiu no Kentucky, deixando um rastro de destruição e dor. O governador Andy Beshear confirmou pelo menos 3 mortes e 11 feridos, mas o número de vítimas pode crescer. Felizmente não havia carga perigosa a bordo, mas o impacto do acidente já é devastador. Incêndios se alastram pela área industrial, e a ordem de abrigo foi emitida para quem está num raio de 8 quilômetros. Imagens chocantes mostram o momento em que o avião, já com uma asa em chamas, perde o controle e se transforma numa bola de fogo ao atingir o solo. Enquanto as equipes de resgate trabalham sem descanso, a Ford Motor Company, localizada próxima ao local do acidente, sofreu uma breve interrupção de energia, um alívio considerando o número de funcionários que poderiam ter sido afetados. O voo UPS 2766, que partia para Honolulu, caiu logo após decolar do aeroporto de Louisville, levando consigo 3 tripulantes.
As famílias já foram notificadas, mas o luto mal começou. E enquanto o fogo ainda arde em pontos isolados, escolas foram fechadas, estradas bloqueadas e a comunidade se une em meio ao caos. Mas as notícias não param. Angelina Jolie, em visita surpresa ao sul da Ucrânia, se viu no centro de um escândalo que expõe falhas graves na segurança e na comunicação. Sua presença em uma unidade das Forças de Defesa Territorial, TSK, gerou controvérsia quando um homem que a acompanhava foi submetido a uma avaliação médica, um procedimento que, segundo autoridades, foi voluntário. O problema? Ele não constava na lista oficial de sua comitiva e o mais grave, nem as autoridades locais nem os serviços de fronteira foram informados da visita de uma figura internacional de tal relevância. A explicação dada pelas TSK de que Jolie estaria inspecionando abrigos foi recebida com ceticismo e críticas, levantando questões sobre transparência e coordenação em meio a uma guerra. Enquanto isso, na Europa, a ameaça dos drones se torna cada vez mais real. O aeroporto de Bruxelas foi temporariamente fechado após a detecção de aeronaves não tripuladas em sua área de aproximação, causando cancelamentos e atrasos que deixaram passageiros em situação desesperadora. Uma ucraniana presa no terminal por horas descreveu o caos: voos remarcados, bagagens perdidas, falta de informação. Ninguém se importa, desabafou. E ela não está sozinha. Incidentes semelhantes já fecharam aeroportos em Copenhague e Oslo, enquanto suspeitas de drones russos violando o espaço aéreo de países como Polônia e Romênia aumentam a tensão. Mas nem tudo são más notícias. Após 3 anos de angústia, a França celebrou a libertação de Cécile Kohler e Jacques Paris, 2 cidadãos detidos no Irã sob acusações de espionagem. O presidente Emmanuel Macron anunciou a notícia com alívio, destacando os esforços diplomáticos para garantir seu retorno seguro. A troca, que envolveu a libertação de uma estudante iraniana detida na França, mostra como a geopolítica se move em negociações silenciosas, mas nem sempre justas. Enquanto Kohler e Paris deixam a prisão, a questão permanece: até onde os governos estão dispostos a ir para proteger seus cidadãos? Cada um desses eventos, por mais distintos que sejam, revela um mundo em ebulição. Da fragilidade dos sistemas de aviação à vulnerabilidade das fronteiras, das negociações diplomáticas às falhas de segurança, uma coisa é certa: as decisões de hoje definirão o futuro. E a pergunta que fica é: estamos preparados para o que vem pela frente? Ela está abrigada em nossa embaixada, aguardando apenas a conclusão dos trâmites legais para retornar. Kohler e Paris são apenas 2 nomes entre dezenas de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade detidos pelo Irã nos últimos anos, frequentemente sob acusações de espionagem. A França sempre sustentou que as alegações contra eles eram infundadas, e sua libertação marca o desfecho de anos de negociações diplomáticas entre os 2 países para garantir a soltura de cidadãos franceses mantidos em território iraniano. Até 2022, pelo menos 7 pessoas permaneciam sob custódia. Nas ruas movimentadas de Teherã, a opinião pública ecoa um sentimento claro: cada nação deve agir em defesa de seus interesses, sem ceder a pressões externas. Uma nação precisa se proteger e não permitir que outros ditem suas regras, afirma um morador. A notícia da libertação trouxe um alívio momentâneo, um respiro em meio ao turbilhão de más notícias que dominam o noticiário. Talvez seja esse o papel de histórias como essa: lembrar que mesmo em tempos sombrios, há espaço para a esperança. Mas nem todos veem a situação com otimismo. Para muitos iranianos, a presença de turistas estrangeiros, especialmente ocidentais, esconde uma realidade mais obscura. Eles chegam como turistas, mas muitos estão aqui para coletar informações, tirar fotos e documentar tudo o que vem, alerta um comerciante local. Não podemos permitir que pensem que o Irã é um lugar onde podem fazer o que bem entendem. A prisão desses indivíduos, na visão de muitos, foi um ato necessário de soberania. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Ucrânia avança em mais um passo decisivo para romper os últimos laços com seu passado soviético. O Banco Nacional anunciou planos para abolir a kopeica, a moeda que carrega o peso simbólico da dominação russa. Em seu lugar, entrará o chá, um termo histórico ucraniano que representa não apenas uma mudança monetária, mas um ato de afirmação nacional. O mundo se tornou preto e branco, especialmente quando se trata de nos distanciarmos de Moscou, declarou o chefe do Banco Nacional, Andriy Pyshnyy. Precisamos encerrar de vez essa reforma e eliminar qualquer vestígio de dependência. A transição não será imediata. As novas moedas de 50 chais circularão paralelamente às antigas de 50 copeicas, evitando custos adicionais. Mas o simbolismo é inegável.
Quase 4 anos após a invasão em larga escala da Rússia, a Ucrânia busca reescrever sua história, apagando marcas de um passado que não quer mais carregar. A Rada já prepara o projeto de lei, e o Banco Nacional promove debates públicos, exposições e campanhas para engajar a população na mudança. Temos nosso próprio nome, nossa própria identidade. É hora de recuperá-los, reforça PYSHNYY. Mas nem todas as narrativas são de resistência e reconstrução. Em Donetsk ocupado, uma cerimônia de casamento se transformou em um espetáculo de propaganda. O cantor conhecido como Shaman, acompanhado de sua noiva, a ativista pró-Kremlin Ekaterina Mizulina, celebrou a união em um evento que reuniu figuras como Denis Pushilin, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk. Vestidos com uniformes que evocam a estética militar soviética, o casal, ambos defensores ferrenhos de Vladimir Putin e da guerra na Ucrânia, usou a ocasião para reforçar sua lealdade ao regime. A união não é apenas pessoal, mas política. Shaman, antes casado com a executiva de telecomunicações Yulia Martinova, arquiteta de sua ascensão no cenário musical russo, encontrou em Mizulina uma parceira alinhada à sua visão de mundo. Os rumores sobre o romance, inicialmente negados, foram confirmados em março de 2025, quando o casal oficializou a relação. Agora juntos eles se tornam mais um símbolo da aliança entre arte, poder e ideologia no coração da máquina de guerra russa. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde cada gesto carrega um peso geopolítico, essas histórias se entrelaçam. Da diplomacia tensa entre França e Irã à reafirmação ucraniana de sua identidade, passando pela encenação de lealdades em territórios ocupados, uma coisa é certa: as escolhas de hoje moldarão o amanhã. E a pergunta que permanece é: até onde estamos dispostos a ir para defender o que acreditamos?